Existe algo que você está guardando em casa neste exato momento e que pode estar prejudicando sua vida espiritual de uma forma que você nem imagina. Papa Francisco, em uma de suas mais tocantes reflexões, nos alertou sobre isso de maneira tão simples e profunda que mudou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. E hoje você vai descobrir do que se trata. Prepare seu coração, porque essa mensagem pode transformar completamente a energia do seu lar e da sua alma. Você já parou para pensar no que realmente guardamos dentro de nossas casas? Não estou falando apenas dos objetos físicos que acumulamos ao longo dos anos. Estou falando daquilo que carregamos no coração, daqueles sentimentos que insistimos em manter vivos, mesmo quando eles nos machucam todos os dias. Papa Francisco, com sua sabedoria e simplicidade únicas, nos ensina que nossa casa não é apenas um lugar físico, mas também um reflexo da nossa alma. E quando guardamos coisas que não deveríamos guardar, estamos contaminando não apenas nosso espaço, mas nossa própria essência espiritual. O Santo Padre frequentemente fala sobre a importância da pureza do coração e de como ela se reflete em tudo ao nosso redor. Ele nos lembra que Deus habita em nós, e se somos templos do Espírito Santo, então nossas casas também devem ser reflexos dessa sacralidade. Mas como podemos manter essa santidade quando permitimos que energias negativas se instalem em nossos lares? Como podemos encontrar paz quando guardamos aquilo que deveria ser entregue nas mãos de Deus? A primeira coisa que Papa Francisco nos ensina a nunca guardar em casa é o rancor. Sim, aquela mágoa profunda que sentimos por alguém que nos feriu. Aquela dor que revisitamos todos os dias, como se fosse um objeto precioso que não conseguimos descartar. O rancor é como um veneno que tomamos esperando que a outra pessoa sofra. Ele contamina nossa alma, nossa família e todo o ambiente onde vivemos. Quando guardamos rancor, estamos permitindo que a escuridão habite conosco, e isso afeta não apenas nossa paz interior, mas também a harmonia de todos que convivem conosco. Mas o que o Papa quis dizer quando falou que o rancor é como ter um demônio dentro de casa? Ele nos explica que quando alimentamos sentimentos de ódio e vingança, estamos abrindo portas espirituais para energias que não vêm de Deus. O rancor nos afasta da luz divina e nos aproxima das trevas. É por isso que Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não por uma questão de matemática, mas porque o perdão é a única forma de manter nossa casa espiritual limpa e protegida. Imagine sua casa como um jardim. Se você plantar sementes de rancor, o que vai crescer? Espinhos, ervas daninhas, plantas que sufocam tudo ao redor. Mas se você plantar sementes de perdão, amor e compaixão, sua casa se tornará um verdadeiro paraíso na terra. Papa Francisco nos lembra constantemente que o perdão não é um favor que fazemos ao outro, mas um presente que damos a nós mesmos. É a chave que abre as portas da prisão onde nós mesmos nos colocamos. A segunda coisa que nunca devemos guardar em casa é a inveja. A inveja, esse sentimento tão sutil e ao mesmo tempo tão destrutivo. Papa Francisco define a inveja como a tristeza pelo bem do próximo. É aquela sensação amarga que sentimos quando vemos alguém conquistar algo que gostaríamos de ter. A inveja é como um câncer espiritual que corrói nossa alma por dentro. Ela nos cega para as bênçãos que já temos e nos faz viver em constante comparação com os outros. O Santo Padre nos ensina que quando guardamos inveja em nosso coração, estamos fechando as portas para as bênçãos que Deus quer nos dar. Como pode Deus nos abençoar se não conseguimos nos alegrar com as bênçãos dos outros?
A inveja cria uma energia tão pesada em nossa casa que até mesmo as pessoas que nos visitam sentem esse peso. É como se houvesse uma nuvem escura pairando sobre tudo. Você não vai acreditar no que isso representa espiritualmente. Quando guardamos inveja, estamos literalmente bloqueando o fluxo de abundância que Deus quer derramar sobre nossa vida. É como se colocássemos um guarda-chuva espiritual que impede que as bênçãos celestiais cheguem até nós. Papa Francisco nos lembra que Deus é generoso e quer nos dar muito mais do que podemos imaginar, mas nossa inveja cria uma barreira invisível que impede essa generosidade divina de se manifestar. A terceira coisa que devemos expulsar de nossas casas é a fofoca. Sim, aquelas conversas maldosas sobre a vida dos outros, aqueles comentários venenosos que fazemos ou ouvimos sobre nossos vizinhos, amigos ou conhecidos. Papa Francisco diz que a fofoca é como uma praga que contamina tudo ao redor. Quando permitimos que conversas maliciosas aconteçam em nossa casa, estamos convidando o mal para se instalar conosco. O Santo Padre frequentemente nos alerta sobre o poder das palavras. Ele diz que nossa língua pode ser uma fonte de vida, ou de morte, de bênção ou de maldição. Quando nossa casa se torna um centro de fofocas e maledicências, estamos transformando nosso lar em um lugar tóxico espiritualmente. As crianças absorvem essa energia negativa. Os relacionamentos se deterioram e a paz se torna algo impossível de alcançar. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Papa Francisco nos ensina que quando fofocamos sobre os outros, estamos revelando a podridão que existe em nosso próprio coração. É como se fôssemos um espelho, refletindo aquilo que não queremos ver em nós mesmos. A fofoca é uma forma de tentar diminuir os outros para nos sentirmos maiores, mas na verdade ela nos torna cada vez menores espiritualmente. Agora, vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha pensado. Papa Francisco também nos alerta sobre guardar objetos que carregam energias negativas. Não estou falando de superstição, mas de discernimento espiritual. Existem objetos em nossas casas que podem estar ligados a memórias dolorosas, a períodos difíceis de nossa vida ou até mesmo a pessoas que nos fizeram mal. Esses objetos funcionam como âncoras que nos prendem ao passado e impedem que sigamos em frente. O Santo Padre nos ensina que nossa casa deve ser um lugar de renovação constante, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Quando guardamos objetos que nos lembram constantemente de momentos de dor, estamos alimentando feridas que deveriam ser curadas. É como manter um curativo sujo em uma ferida limpa. O machucado nunca vai sarar completamente. Você pode estar se perguntando, mas como saber quais objetos devo descartar? Papa Francisco nos dá uma orientação muito simples. Observe como você se sente quando olha para determinado objeto. Se ele traz tristeza, raiva, medo ou qualquer sentimento negativo, talvez seja a hora de se desfazer dele. Não se trata de ser radical, mas de ser sábio. Nossa casa deve ser um refúgio de paz, não um museu de dores passadas. Existe também algo muito importante que Papa Francisco nos ensina sobre nunca guardar em casa: a preguiça espiritual. Sim, aquela tendência que temos de deixar nossa vida espiritual de lado, de não orar, de não ler a palavra de Deus, de não buscar momentos de silêncio e reflexão. A preguiça espiritual é como um vírus que contamina toda a nossa existência. Quando paramos de nutrir nossa alma, ela começa a definhar, e isso se reflete em todos os aspectos de nossa vida. O Santo Padre nos lembra que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, não o contrário. Quando invertemos essa ordem e vivemos apenas para as coisas materiais,
Esquecendo de nossa dimensão espiritual, nossa casa se torna vazia de sentido, mesmo que esteja cheia de objetos. É como ter um corpo bonito, mas sem alma. A preguiça espiritual se manifesta de várias formas. Pode ser a falta de oração regular, a ausência de momentos de gratidão, a negligência com nossa relação com Deus ou até mesmo a falta de compaixão pelos outros. Quando permitimos que essa preguiça se instale em nossa casa, estamos abrindo espaço para que outras energias negativas também entrem. Mas o que Papa Francisco quer dizer quando fala que devemos ser vigilantes? Ele nos ensina que a vida espiritual exige cuidado constante, como um jardim que precisa ser regado todos os dias. Não podemos simplesmente plantar e esquecer. Precisamos estar atentos aos sinais, às mudanças, aos momentos em que nossa fé precisa ser renovada. Agora, deixe-me falar sobre algo que pode chocar você. Papa Francisco também nos alerta sobre nunca guardar em casa o desespero. Sim, aquela sensação de que não há saída, de que Deus nos abandonou, de que nossa situação não tem solução. O desespero é talvez uma das energias mais tóxicas que podemos abrigar em nosso lar, porque ele afeta não apenas quem o sente, mas todos ao redor. O Santo Padre nos lembra constantemente que Deus nunca nos abandona, mesmo quando não conseguimos sentir sua presença. O desespero é como uma nuvem espessa que impede que vejamos a luz do sol, mas isso não significa que o sol deixou de existir. Quando guardamos desespero em nossa casa, estamos ensinando nossa família a desacreditar nos milagres, a perder a esperança, a viver sem fé. Papa Francisco frequentemente conta histórias de pessoas que estavam no fundo do poço e foram resgatadas pela misericórdia divina. Ele nos ensina que é justamente nos momentos mais difíceis que Deus quer se manifestar com mais força em nossa vida. Mas como Ele pode fazer isso se fechamos todas as portas do nosso coração? Como pode a luz entrar se insistimos em manter as cortinas fechadas? O desespero também atrai outras energias negativas. É como se fosse um ímã para problemas, dificuldades e situações que confirmam nossa visão pessimista da vida. Papa Francisco nos ensina que a esperança é uma virtude que precisa ser cultivada todos os dias, como uma planta delicada que precisa de cuidados constantes. Existe algo mais que o Santo Padre nos alerta para nunca guardar em casa: a ingratidão. Aquela tendência que temos de focar sempre no que nos falta, esquecendo de todas as bênçãos que já recebemos. A ingratidão é como um buraco negro espiritual que suga toda a alegria e satisfação de nossa vida. Quando vivemos na ingratidão, nossa casa se torna um lugar de lamentações constantes, onde nada nunca é suficiente. Papa Francisco nos ensina que a gratidão é a linguagem do céu. Quando somos gratos, estamos nos alinhando com a frequência divina, abrindo canais para que mais bênçãos cheguem até nós. Mas quando guardamos ingratidão em nosso coração, estamos fechando essas portas celestiais. É como recusar os presentes que Deus quer nos dar. A ingratidão também contamina nossos relacionamentos. Quando não sabemos valorizar o que temos, as pessoas ao nosso redor começam a se afastar. Ninguém gosta de estar perto de alguém que só reclama, que só vê problemas, que nunca reconhece os esforços dos outros. Nossa casa se torna um lugar pesado, onde as visitas preferem não voltar. Mas você não vai acreditar no poder transformador da gratidão. Papa Francisco nos conta que quando começamos a agradecer pelas pequenas coisas, nossa perspectiva de vida muda completamente. É como se colocássemos óculos espirituais que nos permitem ver a beleza onde antes só víamos problemas. Nossa casa se transforma em um lugar de celebração constante, onde cada momento é uma oportunidade de louvar a Deus. Agora, vou compartilhar
Com você, algo que Papa Francisco considera extremamente perigoso de se guardar em casa: o orgulho. Não estou falando de autoestima saudável ou de reconhecer nossos talentos. Estou falando daquele orgulho soberbo que nos faz pensar que somos melhores que os outros, que não precisamos de ninguém, que podemos resolver tudo sozinhos. O orgulho é como uma muralha espiritual que nos separa de Deus e dos outros. O Santo Padre nos ensina que o orgulho foi o primeiro pecado, aquele que causou a queda dos anjos. Quando guardamos orgulho em nossa casa, estamos repetindo o mesmo erro que separou Lúcifer de Deus. O orgulho nos cega para nossas próprias falhas e nos impede de pedir perdão quando erramos. Ele transforma nossa casa em uma fortaleza de soberba, onde a humildade não tem espaço para entrar. O orgulho também afeta nossos relacionamentos familiares. Quando somos orgulhosos, não conseguimos pedir desculpas quando magoamos alguém. Não conseguimos reconhecer quando estamos errados. Não conseguimos aprender com os outros porque achamos que já sabemos tudo. Nossa casa se torna um campo de batalha onde todos lutam para provar quem está certo, em vez de buscar a paz e a harmonia. Papa Francisco frequentemente nos lembra que Jesus foi o exemplo máximo de humildade. Ele, sendo Deus, se fez homem. Sendo rei, se fez servo. Sendo infinito, se limitou. E tudo isso por amor a nós. Como podemos guardar orgulho em nossa casa quando o próprio Criador do Universo nos ensinou a ser humildes? Existe algo mais que devemos expulsar de nossas casas, e talvez seja uma das coisas mais difíceis de identificar: a hipocrisia. Aquela tendência que temos de mostrar uma face para o mundo e ser completamente diferentes em casa. A hipocrisia é como um veneno lento que corrói nossa autenticidade e destrói a confiança dentro de nossa própria família. Papa Francisco nos ensina que Deus conhece nosso coração. Não adianta fingir ser santos na igreja se em casa somos pessoas completamente diferentes. A hipocrisia cria uma atmosfera de falsidade que as crianças percebem muito bem. Elas sentem quando os adultos não são autênticos, e isso pode marcar suas vidas para sempre. O Santo Padre frequentemente fala sobre a importância da coerência entre aquilo que dizemos acreditar e a forma como vivemos. Quando guardamos hipocrisia em casa, estamos ensinando nossos filhos que é normal mentir, que é aceitável ter duas faces, que a fé é apenas um teatro. Nossa casa se torna um palco onde todos representam personagens, em vez de viver suas verdadeiras identidades. Mas existe esperança. Papa Francisco nos ensina que a autenticidade é libertadora. Quando começamos a ser verdadeiros, quando assumimos nossas falhas e limitações, quando paramos de fingir ser perfeitos, nossa casa se transforma. A atmosfera fica mais leve, os relacionamentos se tornam mais profundos e a presença de Deus pode finalmente se manifestar plenamente. Agora, vou falar sobre algo que talvez seja a raiz de muitos outros problemas. Nunca devemos guardar em casa a falta de amor. Sim, aquela frieza emocional, aquela indiferença pelos outros, aquela incapacidade de demonstrar afeto e carinho. A falta de amor é como um inverno perpétuo, que transforma nossa casa em um lugar gelado e sem vida. Papa Francisco nos ensina que Deus é amor, e se queremos que Ele habite em nossa casa, precisamos fazer do amor nossa linguagem principal. Quando não expressamos amor, quando não demonstramos carinho, quando tratamos nossa família com indiferença, estamos expulsando Deus de nosso lar. Como pode Ele se sentir bem-vindo em um lugar onde seu maior atributo não é praticado? A falta de amor se manifesta de muitas formas. Pode ser a ausência de abraços, de palavras carinhosas, de gestos de cuidado. Pode ser a frieza nos relacionamentos, a falta de interesse pela vida dos outros.
a indiferença diante do sofrimento alheio. Nossa casa se torna um lugar onde as pessoas convivem, mas não se conectam verdadeiramente. O Santo Padre nos lembra que o amor é a única força capaz de transformar o mundo. Quando começamos a praticar o amor em casa, nos pequenos gestos, nas palavras gentis, na paciência com as falhas dos outros, estamos criando um pequeno céu na terra. Nossa casa se torna um lugar onde as pessoas querem estar, onde encontram refúgio e conforto. Existe também algo muito importante que Papa Francisco nos ensina sobre nunca guardar em casa: a desunião. Aquelas brigas constantes, aquelas discussões que nunca chegam a lugar nenhum, aquela tensão permanente que faz todos andarem pisando em ovos. A desunião é como um vírus que contamina toda a atmosfera familiar e afasta a presença de Deus. O Santo Padre frequentemente cita as palavras de Jesus: toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quando permitimos que a desunião se instale em nosso lar, estamos plantando sementes de destruição. Nossa família começa a se fragmentar, os relacionamentos se deterioram e a paz se torna uma miragem distante. A desunião geralmente começa com pequenas coisas: uma palavra mal interpretada, um gesto que magoou, uma expectativa não atendida. Mas se não cuidarmos dessas pequenas feridas, elas podem se transformar em abismos que separam pessoas que se amam. Papa Francisco nos ensina que é melhor perder uma discussão do que perder um relacionamento. Mas como podemos cultivar a união em nossa casa? O Santo Padre nos dá orientações muito práticas: conversar mais e julgar menos, escutar mais e falar menos, abraçar mais e criticar menos. A união se constrói no dia a dia, nos pequenos gestos de consideração e respeito mútuo. Agora, deixe-me falar sobre algo que pode estar destruindo sua casa espiritualmente sem você perceber: a ansiedade excessiva. Não estou falando da preocupação natural que todos temos, mas daquela ansiedade que consome nossa paz, que nos impede de dormir, que nos faz viver sempre no futuro, imaginando desgraças que podem nunca acontecer. Papa Francisco nos ensina que a ansiedade é falta de confiança em Deus. Quando vivemos ansiosos, estamos dizendo que não acreditamos que Ele tem controle sobre nossa vida. A ansiedade cria uma energia caótica em nossa casa que afeta todos ao redor. As crianças sentem essa tensão e podem desenvolver os mesmos padrões ansiosos. O Santo Padre frequentemente nos lembra das palavras de Jesus: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando guardamos ansiedade excessiva em casa, estamos roubando a paz do presente por causa de medos que podem nunca se concretizar. A ansiedade também nos impede de confiar na providência divina. Papa Francisco nos ensina que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Ele cuida dos pássaros do céu e das flores do campo, quanto mais de nós, que somos seus filhos amados. Quando começamos a confiar verdadeiramente, nossa casa se transforma em um oásis de paz. Existe algo mais que devemos expulsar de nossas casas: a amargura. Aquele sabor azedo que fica na alma quando as coisas não saem como esperávamos. A amargura é como um ácido que corrói nossa capacidade de ser feliz e contamina todos os nossos relacionamentos. Quando guardamos amargura, nossa casa se torna um lugar onde a alegria não consegue florescer. Papa Francisco nos ensina que a amargura nasce quando não conseguimos aceitar que a vida nem sempre corresponde às nossas expectativas. Quando insistimos em lutar contra aquilo que não podemos mudar, quando nos revoltamos contra os planos de Deus, quando não conseguimos encontrar sentido no sofrimento. A amargura transforma nossa casa em um lugar de lamentos constantes. O santo
Padre nos lembra que Jesus também passou por momentos de profunda dor. Ele suou sangue no Getsêmani, foi traído, abandonado, humilhado e crucificado. Mas mesmo assim, não guardou amargura em seu coração. Pelo contrário, ele perdoou seus algozes e entregou sua vida por amor. Se Jesus pôde fazer isso, nós também podemos escolher não guardar amargura em nossa casa. A cura para a amargura é a aceitação amorosa da vontade de Deus. Quando conseguimos dizer, como Maria, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Mesmo nas situações mais difíceis, nossa casa se transforma. A amargura é substituída por uma paz profunda que vem da certeza de que Deus está no controle de tudo. Agora, vou compartilhar algo que pode revolucionar sua vida espiritual. Papa Francisco nos ensina que também não devemos guardar em casa a falta de perdão para conosco mesmos. Sim, aquela tendência que temos de nos punir constantemente por erros do passado, de não conseguir superar nossas próprias falhas, de viver em culpa perpétua. A falta de auto-perdão é como uma prisão que nós mesmos construímos e da qual não conseguimos sair. O Santo Padre frequentemente nos lembra que se Deus nos perdoa, quem somos nós para não nos perdoar? Quando guardamos culpa excessiva em nossa casa, estamos questionando a misericórdia divina. Estamos dizendo que nossos pecados são maiores que seu amor. Nossa casa se torna um tribunal, onde somos constantemente julgados e condenados por nós mesmos. A falta de auto-perdão também afeta nossa família. Como podemos ensinar nossos filhos sobre a misericórdia de Deus se não conseguimos experimentá-la em nossa própria vida? Como podemos ser instrumentos de paz se estamos constantemente em guerra conosco mesmos? Nossa casa se torna um espelho de nossa própria rejeição interna. Papa Francisco nos ensina que Deus não lembra mais de nossos pecados perdoados. Eles foram jogados no fundo do mar do esquecimento divino. Quando insistimos em pescá-los de volta, estamos desprezando o sacrifício de Jesus na cruz. Nossa casa deve ser um lugar de celebração da graça. Quando finalmente conseguimos nos perdoar, nossa casa se transforma completamente. A atmosfera fica mais leve, os relacionamentos melhoram e conseguimos ser instrumentos de cura para outros que também lutam com a culpa. Papa Francisco nos lembra que feridas curadas se tornam fontes de cura para outros. Existe algo mais que nunca devemos guardar em casa e que pode estar impedindo que as bênçãos de Deus cheguem até nós. A mesquinhez, aquela tendência de ser pequeno em tudo, de não saber dar, de sempre calcular o que vamos receber em troca. A mesquinhez é como um buraco no balde da generosidade divina. Por mais que Deus queira nos abençoar, as bênçãos escapam por nossa incapacidade de dar. O Santo Padre nos ensina que quanto mais damos, mais recebemos. Mas não se trata de uma matemática comercial. Trata-se de uma lei espiritual. Quando abrimos nossas mãos para dar, abrimos também nosso coração para receber. A mesquinhez fecha esses canais e nossa casa se torna um lugar de escassez, mesmo quando temos abundância material. A mesquinhez se manifesta de várias formas: na relutância, em ajudar quem precisa, na falta de hospitalidade, no cálculo constante do que gastamos com os outros. Quando guardamos mesquinhez em casa, estamos ensinando nossa família que o amor tem preço, que a generosidade é burrice, que devemos sempre pensar em nós primeiro. Papa Francisco frequentemente nos conta sobre a viúva que deu suas 2 moedas. Ela deu tudo o que tinha, enquanto os ricos davam apenas o que sobrava. Jesus elogiou a viúva porque ela entendeu que a generosidade não se mede pela quantidade, mas pela entrega do coração. Quando começamos a dar com alegria, nossa casa se torna um canal de bênçãos que fluem de Deus para os outros e retornam multiplicadas para nós. Agora,
Deixe-me falar sobre algo que pode estar criando uma barreira invisível entre sua família e Deus. Nunca devemos guardar em casa a falta de oração. Sim, aquela negligência espiritual que nos faz esquecer de conversar com Deus, de agradecer pelas bênçãos, de pedir proteção para nossa família. A falta de oração é como desligar o telefone que nos conecta ao céu. Papa Francisco nos ensina que a oração não é um luxo espiritual, mas uma necessidade vital. Assim como precisamos de ar para respirar e água para viver, precisamos da oração para manter nossa alma viva. Quando não oramos em casa, estamos deixando nossa família espiritualmente órfã, sem a proteção e orientação que vem do alto. A falta de oração também afeta a atmosfera de nossa casa. Onde não há oração, há espaço para que outras influências entrem. É como deixar as portas abertas em um bairro perigoso. Papa Francisco nos lembra que a oração é nossa arma mais poderosa contra as forças do mal. Quando não a usamos, ficamos vulneráveis e indefesos. O Santo Padre nos ensina que a oração não precisa ser complicada. Pode ser um simples obrigado pela manhã, um protege-nos antes de sair de casa, um perdoa-nos antes de dormir. O importante é manter essa conversa constante com Deus, fazendo dele um membro ativo de nossa família. Quando começamos a orar em casa, tudo muda. A paz se instala, os problemas encontram soluções e os milagres começam a acontecer. Existe algo mais que Papa Francisco nos alerta para nunca guardar em casa: a inveja disfarçada de santidade. Sim, aquela tendência que temos de criticar os outros em nome da religião, de usar nossa fé como desculpa para julgar e condenar. Essa falsa santidade é ainda mais perigosa que a inveja aberta, porque se esconde atrás de uma máscara religiosa. O Santo Padre frequentemente nos alerta sobre os perigos do fariseísmo moderno. Quando guardamos essa falsa santidade em casa, estamos ensinando nossa família que a religião é um instrumento de poder e julgamento, não de amor e misericórdia. Nossa casa se torna um tribunal religioso, onde todos são constantemente avaliados e condenados. Jesus foi mais duro com os fariseus do que com os pecadores públicos. Por quê? Porque a hipocrisia religiosa é um veneno que contamina a própria essência da fé. Quando usamos nossa religião para nos sentir superiores aos outros, estamos transformando uma fonte de vida em uma arma de destruição. Papa Francisco nos ensina que a verdadeira santidade se manifesta na humildade, na compaixão e no serviço aos outros. Quando nossa casa se torna um lugar onde a fé é vivida com autenticidade e amor, ela se transforma em um pequeno céu na terra. As pessoas sentem essa diferença e são atraídas pela beleza da fé genuína. Agora vou falar sobre algo que pode estar bloqueando as bênçãos em sua casa. Nunca devemos guardar a falta de hospitalidade, aquela tendência de fechar nossa casa para os outros, de não receber visitas, de tratar os convidados como inconvenientes. A falta de hospitalidade é como fechar as portas para os anjos que Deus quer enviar até nós. O Santo Padre nos lembra que Jesus disse: "Era forasteiro e me acolhestes." Quando fechamos nossas portas para os outros, podemos estar fechando para o próprio Cristo. A hospitalidade não é apenas uma virtude social, mas uma expressão concreta do amor cristão. Nossa casa deve ser um lugar onde os outros se sentem bem-vindos e amados. A falta de hospitalidade também empobrece nossa própria vida. Quando não recebemos pessoas em casa, perdemos oportunidades de crescer, de aprender, de ser abençoados através dos outros. Papa Francisco nos conta que muitas vezes recebemos mais do que damos quando abrimos nossas portas com amor. Mas você não precisa ter uma casa grande ou comida sofisticada para ser hospitaleiro.
A verdadeira hospitalidade está no coração, que acolhe, no sorriso que recebe, no carinho que abraça. Quando começamos a praticar a hospitalidade, nossa casa se multiplica espiritualmente. Cada pessoa que recebemos com amor deixa uma bênção que permanece conosco. Existe algo mais que devemos expulsar urgentemente de nossas casas: a falta de gratidão pelos pequenos milagres do dia a dia. Sim, aquela cegueira espiritual que nos impede de ver as maravilhas que Deus opera constantemente em nossa vida. Quando não reconhecemos os milagres cotidianos, nossa casa se torna um lugar onde Deus trabalha em vão. Papa Francisco nos ensina que cada dia é repleto de pequenos milagres. O sol que nasce, o ar que respiramos, a comida que chega à nossa mesa, a família que está conosco. Quando não enxergamos essas maravilhas, estamos vivendo como cegos espirituais. Nossa casa se torna um lugar onde as bênçãos passam despercebidas. O Santo Padre frequentemente nos conta sobre pessoas que descobriram a felicidade quando começaram a notar os pequenos presentes que Deus espalhava por seus dias. Um sorriso de criança, uma palavra de encorajamento, uma conta que foi paga sem dificuldade, uma saúde que se mantém. São milagres disfarçados de normalidade. Quando começamos a cultivar essa percepção espiritual, nossa casa se transforma em um lugar de celebração constante. Cada refeição se torna uma eucaristia familiar. Cada encontro se torna uma oportunidade de louvor. Cada dia se torna uma nova página no livro dos milagres de Deus em nossa vida. Agora, vou revelar algo que pode estar impedindo que sua família cresça espiritualmente. Nunca devemos guardar em casa a pressa espiritual. Sim, aquela ansiedade de querer que todos ao nosso redor tenham a mesma fé que nós, na mesma intensidade e no mesmo tempo. A pressa espiritual é como tentar forçar uma flor a desabrochar antes do tempo certo. Ela murcha antes de mostrar sua beleza. Papa Francisco nos ensina que cada pessoa tem seu próprio ritmo de crescimento espiritual. Quando guardamos pressa em nossa casa, quando forçamos orações, quando obrigamos participação em atividades religiosas, estamos plantando sementes de rejeição à fé? Nossa casa se torna um campo de pressão espiritual, onde ninguém consegue crescer naturalmente. O Santo Padre frequentemente nos lembra que Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo. Ele convidava, ensinava, demonstrava amor, mas sempre respeitava a liberdade de cada pessoa. Quando tentamos ser mais zelosos que o próprio Cristo, estamos criando uma atmosfera sufocante em nossa casa. A fé se torna uma obrigação pesada em vez de uma libertação alegre. A pressa espiritual também revela nossa falta de confiança no trabalho de Deus, no coração das pessoas. Será que achamos que Ele precisa de nossa ansiedade para operar milagres? Papa Francisco nos ensina que devemos plantar, regar e confiar que Deus dará o crescimento no tempo certo. Nossa casa deve ser um jardim onde a fé pode crescer livremente, sem pressões nem forçações. Existe algo mais que nunca devemos guardar em casa e que pode estar criando um abismo entre gerações: a falta de paciência com os mais velhos e os mais novos. Sim, aquela irritação constante com os ritmos diferentes, com as limitações da idade, com as necessidades especiais de cada fase da vida. A impaciência geracional é como um veneno que destrói a harmonia familiar. Papa Francisco nos ensina que cada idade tem sua sabedoria e sua beleza. Os mais velhos carregam a experiência e a memória da família. Os mais novos trazem a energia e a esperança do futuro. Quando não sabemos valorizar essas diferenças, nossa casa se torna um campo de conflitos constantes entre gerações que deveriam se complementar. O Santo Padre frequentemente fala sobre a importância de honrar os idosos e acolher as crianças.
Jesus disse que quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E também nos ensinou a honrar pai e mãe. Quando guardamos impaciência geracional em casa, estamos desprezando a sabedoria divina que se manifesta em cada fase da vida. A cura para essa impaciência é entender que cada pessoa em nossa casa é um presente de Deus para nós. Os mais velhos nos ensinam sobre perseverança e fé testada pelo tempo. Os mais novos nos mostram como manter o coração puro e cheio de sonhos. Quando começamos a ver com os olhos de Deus, nossa casa se torna um lugar onde todas as idades se sentem valorizadas e amadas. Agora, deixe-me falar sobre algo que pode estar impedindo que o Espírito Santo se mova livremente em sua casa. Nunca devemos guardar a rigidez espiritual. Aquela tendência de transformar a fé em um conjunto de regras inflexíveis, de não permitir que Deus surpreenda, de querer controlar como Ele deve agir. A rigidez espiritual é como colocar Deus numa caixa e dizer a Ele como deve se comportar. Papa Francisco constantemente nos alerta sobre os perigos da rigidez. Quando guardamos essa inflexibilidade em casa, estamos limitando o modo como Deus pode se manifestar em nossa família. Criamos expectativas sobre como as bênçãos devem chegar, em como as orações devem ser respondidas, como os milagres devem acontecer. Nossa casa se torna uma prisão espiritual onde até Deus se sente limitado. O Santo Padre nos lembra que o Espírito sopra onde quer. Deus pode usar uma criança para ensinar os adultos, pode falar através de uma situação difícil, pode se manifestar de formas que nunca imaginamos. Quando somos rígidos espiritualmente, perdemos essas oportunidades divinas. É como ter ouvidos que não ouvem e olhos que não veem. A flexibilidade espiritual não significa falta de princípios, mas abertura para que Deus nos surpreenda. Quando permitimos que Ele seja Deus em nossa casa, sem tentar controlá-lo, começamos a experimentar uma dimensão completamente nova da fé. Nossa casa se torna um lugar onde milagres acontecem de formas inesperadas e maravilhosas. Existe algo mais que devemos expulsar de nossas casas e que pode estar bloqueando nossa prosperidade espiritual. A mentalidade de escassez. Aquela crença de que não há suficiente amor, bênçãos ou provisão para todos. A mentalidade de escassez é como viver numa terra fértil, achando que é um deserto. Ela nos cega para a abundância que Deus quer derramar sobre nossa família. Papa Francisco nos ensina que Deus é abundante em misericórdia, amor e provisão. Quando guardamos mentalidade de escassez em casa, estamos contradizendo a própria natureza divina. Começamos a competir dentro da própria família, a guardar bênçãos como se fossem limitadas, a viver com medo de que não haverá suficiente para todos. O Santo Padre frequentemente nos conta sobre a multiplicação dos pães. Jesus não apenas alimentou a multidão, mas sobraram 12 cestos. Esse é o padrão de Deus, abundância. Quando vivemos com mentalidade de abundância em casa, começamos a ver oportunidades onde antes víamos limitações. Nossa casa se torna um lugar onde todos prosperam, porque acreditamos que há suficiente para todos. A mentalidade de abundância também transforma nossos relacionamentos. Paramos de competir e começamos a colaborar. Paramos de guardar e começamos a compartilhar. Paramos de temer e começamos a confiar. Nossa casa se torna um reflexo da generosidade divina, onde cada pessoa pode florescer plenamente. Agora, vou compartilhar algo que pode revolucionar a atmosfera de sua casa. Nunca devemos guardar a falta de celebração. Sim, aquela tendência de só focar nos problemas, de esquecer de comemorar as vitórias, de deixar passar as conquistas sem reconhecimento. A falta de celebração
É como ter uma casa onde nunca há festa, onde a alegria é vista como frivolidade. Papa Francisco nos ensina que Deus é um Deus de celebração. Ele se alegra conosco, festeja nossas vitórias, comemora cada progresso em nossa jornada espiritual. Quando não sabemos celebrar em casa, estamos perdendo oportunidades preciosas de fortalecer os laços familiares e de reconhecer as bênçãos divinas. O Santo Padre frequentemente fala sobre as festas que Jesus participava. Ele transformou água em vinho numa celebração de casamento. Ele comemorou com publicanos e pecadores. Ele entendeu que a alegria faz parte da vida espiritual saudável. Quando nossa casa se torna um lugar de celebração adequada, estamos imitando o próprio coração de Deus. A celebração não precisa ser extravagante. Pode ser um jantar especial para comemorar uma aprovação, um abraço coletivo para celebrar uma reconciliação, uma oração de gratidão para reconhecer uma cura. Quando começamos a celebrar as bênçãos de Deus, nossa casa se torna um lugar onde todos querem estar, onde a alegria é contagiante e onde Deus se sente honrado. Existe algo mais que nunca devemos guardar em casa e que pode estar impedindo nossa família de crescer em santidade: a falta de correção amorosa. Não estou falando de críticas destrutivas ou julgamentos severos, mas da ausência total de orientação quando alguém está seguindo um caminho prejudicial. A falta de correção amorosa é como assistir alguém caminhando em direção a um precipício e não avisar por medo de incomodar. Papa Francisco nos ensina que existe uma diferença entre julgar e corrigir com amor. Quando guardamos omissão em casa, quando preferimos a paz falsa ao diálogo necessário, estamos falhando em nosso dever de cuidar uns dos outros. Nossa casa se torna um lugar onde os erros se multiplicam porque ninguém tem coragem de falar a verdade com amor. O Santo Padre nos lembra que Jesus corrigia com amor. Ele disse à mulher adúltera: "Nem eu te condeno, mas vai e não peques mais." Ele ofereceu perdão e orientação. Quando aprendemos a corrigir dessa forma em casa, estamos ajudando nossa família a crescer em sabedoria e santidade. A correção amorosa se torna um instrumento de cura, não de destruição. A chave está no modo como corrigimos. Papa Francisco nos ensina que devemos falar a verdade sempre, mas sempre com amor. Quando nossa motivação é genuinamente ajudar a pessoa a crescer, quando falamos no momento certo e da forma certa, nossa casa se torna um lugar de crescimento mútuo, onde todos se ajudam a ser melhores. Agora, vou revelar algo que pode estar criando uma barreira entre sua família e a presença de Deus. Nunca devemos guardar em casa a falta de reverência sagrada. Não estou falando de formalidade excessiva, mas da ausência completa de respeito pelas coisas de Deus. A falta de reverência é como transformar nossa casa numa extensão do mundo secular, onde nada é sagrado. Papa Francisco nos ensina que nossa casa deve ter espaços e momentos sagrados. Pode ser um cantinho de oração, um momento de silêncio antes das refeições, uma conversa sobre Deus ao final do dia. Quando não cultivamos essa dimensão sagrada em casa, estamos privando nossa família de experiências espirituais profundas. O Santo Padre frequentemente nos lembra que somos templos do Espírito Santo. Se nosso corpo é sagrado, nossa casa também deve refletir essa sacralidade. Isso não significa transformar nossa casa numa igreja, mas criar uma atmosfera onde Deus se sinta bem-vindo e honrado. Pequenos gestos de reverência podem transformar completamente o ambiente familiar. Quando começamos a cultivar a reverência sagrada em casa, nossa família desenvolve uma sensibilidade espiritual maior. As crianças aprendem a distinguir entre o sagrado e o profano, entre o que edifica e o que destrói. Nossa casa se torna um lugar onde o céu e a terra se encontram de forma natural e bela.
Existe algo mais que devemos expulsar urgentemente de nossas casas: a falta de perdão preventivo. Sim, aquela incapacidade de perdoar antes mesmo que a pessoa peça desculpas, de liberar rancores antes que eles se instalem permanentemente em nosso coração. A falta de perdão preventivo é como guardar veneno, esperando o momento certo para tomá-lo. A Francisco nos ensina que o perdão não deve esperar o arrependimento do outro. Quando perdoamos preventivamente, estamos nos protegendo do veneno do rancor antes que ele nos contamine. Nossa casa se torna um lugar onde as ofensas não encontram terreno fértil para crescer, porque o perdão já está plantado em nossos corações. O Santo Padre frequentemente nos lembra que Jesus perdoou seus algozes antes mesmo que pedissem perdão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando praticamos o perdão preventivo em casa, estamos imitando o próprio Cristo. Nossa família aprende que o amor é mais forte que qualquer ofensa. O perdão preventivo também libera uma energia poderosa em nossa casa. Quando os membros da família sabem que já estão perdoados antes mesmo de errar, eles se sentem mais seguros para ser autênticos, para assumir riscos, para crescer sem medo de rejeição. Nossa casa se torna um lugar de aceitação incondicional. Agora, deixe-me falar sobre algo que pode estar impedindo que sua família experimente milagres. Nunca devemos guardar em casa a descrença nos pequenos impossíveis. Sim, aquela tendência de só acreditar naquilo que podemos explicar, de limitar Deus às nossas capacidades de compreensão. A descrença nos pequenos impossíveis é como colocar um teto muito baixo sobre nossa casa espiritual. Papa Francisco nos ensina que com Deus nada é impossível. Quando guardamos descrença em casa, estamos limitando o que Ele pode fazer em nossa família. Começamos a ver apenas problemas onde Deus vê oportunidades de milagres. Nossa casa se torna um lugar onde a fé é teórica, mas não prática. O Santo Padre frequentemente nos conta sobre pessoas simples que experimentaram milagres porque acreditaram nos pequenos impossíveis. Uma conta que foi paga milagrosamente, uma doença que desapareceu sem explicação, um relacionamento que foi restaurado contra todas as probabilidades. Quando abrimos nosso coração para essas possibilidades, nossa casa se torna um campo fértil para milagres. A fé nos pequenos impossíveis também transforma nossa perspectiva diante dos desafios. Em vez de ver montanhas intransponíveis, começamos a ver oportunidades para Deus mostrar seu poder. Nossa casa se torna um lugar onde a fé é aventureira, onde acreditamos que o melhor ainda está por vir. Existe algo mais que nunca devemos guardar em casa e que pode estar criando uma atmosfera pesada: a falta de leveza espiritual. Não estou falando de superficialidade, mas da ausência daquela alegria serena que vem de saber que somos amados por Deus. A falta de leveza espiritual é como carregar pedras desnecessárias numa caminhada que deveria ser livre e alegre. Papa Francisco nos ensina que a santidade não é sisudez. Deus quer que sejamos santos e felizes ao mesmo tempo. Quando guardamos peso espiritual excessivo em casa, quando transformamos a fé num fardo pesado, estamos distorcendo a mensagem do Evangelho. Nossa casa se torna um lugar onde as pessoas sentem que precisam carregar o mundo nas costas. O Santo Padre frequentemente brinca e sorri em suas aparições públicas. Ele nos mostra que é possível ser profundamente espiritual e, ao mesmo tempo, alegre e descontraído. Quando cultivamos essa leveza em casa, nossa família aprende que Deus não é um juiz severo, mas um Pai amoroso que quer nossa felicidade. A leveza espiritual também torna nossa fé mais atrativa para os outros. Quando as pessoas veem uma família que vive a fé com alegria, elas se sentem atraídas por essa beleza. Nossa casa se torna um testemunho vivo de que seguir a Deus é libertador,
não opressor. Finalmente, existe algo que Papa Francisco considera fundamental nunca guardar em casa: a falta de esperança no futuro eterno. Aquela tendência de viver como se esta vida fosse tudo, esquecendo que somos peregrinos caminhando para a casa do Pai. A falta de perspectiva eterna é como construir uma casa sem fundação sólida. O Santo Padre nos ensina que quando perdemos a perspectiva da eternidade, começamos a dar importância excessiva às coisas temporais. Nossa casa se torna um lugar de ansiedade constante porque colocamos toda a nossa esperança naquilo que é passageiro. Esquecemos que nossa verdadeira pátria não é aqui. Quando cultivamos a esperança no futuro eterno, nossa casa ganha uma dimensão completamente nova. Os problemas temporais não perdem importância, mas ganham a perspectiva correta. Entendemos que estamos sendo preparados para algo muito maior e mais belo. Nossa casa se torna uma antecipação do céu, onde já experimentamos um pouco da alegria eterna. Papa Francisco nos lembra que Jesus disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." Quando vivemos com essa esperança, nossa casa terrena se torna mais leve, porque sabemos que não é nossa morada definitiva. Investimos nela com amor, mas sem ansiedade, porque nossa verdadeira esperança está em Deus. Amém. Depois de tudo que conversamos hoje, você pode estar se perguntando por onde começar. Papa Francisco nos daria um conselho muito simples. Comece pequeno, mas comece hoje. Escolha uma dessas coisas que você reconheceu estar guardando em sua casa e tome a decisão de entregá-la nas mãos de Deus. Pode ser uma mágoa antiga, pode ser uma ansiedade que te consome, pode ser uma falta de perdão que carrega há anos. Lembre-se, sua casa não é apenas o lugar onde você mora, mas o reflexo da sua alma. Quando você limpa sua casa espiritual, quando expulsa aquilo que não deveria estar lá, você está criando espaço para que Deus habite plenamente em sua vida. E quando Deus habita em sua casa, tudo se transforma. A paz substitui a ansiedade, o amor expulsa o medo, a esperança vence o desespero. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém especial que também precisa ouvir essas palavras de Papa Francisco. Inscreva-se para mais mensagens que edificam a alma e fortalecem a fé. Que Deus abençoe abundantemente sua casa e sua família. Que sua paz seja com vocês, hoje e sempre. Amém.